Por que que o césio se chama 137? Existem 137 tipos diferentes de césio? Olha, 137 não, mas sim, existem tipos diferentes de césio. Esse número, 137, vem lá da química e ele representa uma característica dos átomos que é o número de massa, que significa a quantidade de partículas que tem dentro do núcleo. Nesse simulador que eu estou colocando para vocês, percebam que eu tenho duas opções de bolinhas que eu posso colocar no meu núcleo: os prótons e os nêutrons. E conforme eu vou colocando essas bolinhas, percebam que o número de massa está aumentando. Ó. 3, 4, 5, 6. E aí a gente tem um ponto importante. O que define o elemento químico, que faz ele ser o que é especificamente a quantidade dos prótons. Então observem, conforme eu mudo a quantidade de prótons, eu mudo o elemento. Então aqui eu tenho hidrogênio, agora eu tenho hélio, agora eu tenho lítio, agora eu tenho berílio e assim por diante. Mudou o próton, mudou o elemento. Então, se eu mantiver a quantidade de prótons fixa no meu núcleo, o elemento não muda. Agora, eu posso ter uma variação no número de nêutrons e a partir disso eu posso ter diferentes versões do mesmo elemento. Vejam um exemplo. No simulador, eu estou ilustrando para vocês o elemento carbono, que é carbono porque ele tem 6 prótons no seu núcleo. Mas esse carbono, ele tem o número de massa 8. Por quê? Porque além dos 6 prótons, ele tem também 2 nêutrons. Agora, vejam o que acontece se eu aumentar um nêutron ali. Ele virou carbono 9, ele ainda é carbono porque eu não mexi nos prótons, mas eu fiz um acréscimo de um nêutron que aumentou a massa dele em uma unidade. Então eu tive uma variação do mesmo elemento. Se eu colocar mais um nêutron, carbono 10, mais um nêutron, carbono 11, mais um nêutron, carbono 12, e assim por diante. Essas diferentes versões do mesmo elemento são chamados de isótopos. E falando especificamente do césio, o que faz o césio ser césio é o fato dele ter 55 prótons no seu núcleo. E o césio mais comum da natureza é o césio 133. Por que 133? Porque ele tem 55 prótons e 78 nêutrons. Bom, se eu mantiver os 55 prótons e começar a colocar nêutrons, o que acontece? Vejam, eu ainda tenho o elemento césio, porque eu não mexi nos prótons. Porém, o número de massa aumentou, mudou. Eu tenho uma versão diferente do mesmo elemento. Césio 134, césio 135, césio 136, césio 137. Então, resumindo, o césio 137 é uma variação do césio que a gente vê na tabela periódica. Joia, muito legal, mas na prática, o que isso significa? De modo extremamente simplificado, se um elemento é radioativo ou não. Porque quimicamente eles são iguais, eles